agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! A nossa aeronave, aqui na saída, logo no início do seu táxi, passará por um batismo tradicional da aviação, batizando esse primeiro voo. O Partiu Band News teve a honra de ter sido convidado para o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas entre Campinas e Paris. Muito obrigado pela atenção e a todos um excelente voo. O relógio marcava pouco mais de 11 horas da noite do dia 26 de abril de 2023, quando o A350 da Azul, com capacidade para 334 passageiros, deixava o Aeroporto Internacional de Viracopos. Nesta primeira etapa, a companhia vai operar 6 frequências semanais, saindo de Campinas às 11 da noite, com chegada prevista no aeroporto de Orly às 13h30 da tarde. No sentido inverso, o voo deixa Paris por volta de 10h15 da noite, chegando ao Brasil pouco antes das 5 horas da manhã. O brasileiro e a aviação andam de mãos juntas. O inovador Santos Dumont foi o primeiro a voar uma aeronave mais pesada que o ar. Um brasileiro que tinha laços com a França e que fez o primeiro voo em Paris. Como mencionei agora há pouco, viajamos no mais novo integrante da frota da Azul, o enorme A350. São 33 assentos na classe executiva, e eu já vou falar mais sobre eles, e 301 da classe econômica. No voo de ida, nós estivemos na confortável e conveniente classe Economy Extra, que nesta aeronave tem 102 lugares. Nossa viagem histórica inaugural durou menos de 11 horas. Eu queria agradecer a todos vocês. Obrigado por escrever essa história conosco. Seja o cliente que trouxe o bolo para a tripulação nesse voo especial. Seja o casal que está comemorando não só o aniversário dele, mas também o aniversário de casamento hoje aqui a bordo. Seja os pais de origem francesa que estão levando a neta para conhecer a família na França pela primeira vez. Dentre todos vocês, gente, muito obrigado por escreverem essa história conosco. A Azul está aqui para isso mesmo, para conectar as pessoas, independente de onde elas tenham que ir. Muito obrigado por estarem conosco. A Azul agradece a cada um de vocês e tenham uma excelente estadia na Cidade da Luz. Muito obrigado. Para comemorar a nova rota, a Azul fez uma parceria com o chefe francês Claude Troisgros, que preparou um cardápio especial para todas as classes. As refeições vão ser servidas no almoço e no jantar por pelo menos 3 meses. O Partiu Band News conversou com o chefe Claude, que começou falando dos principais desafios para criar um menu para ser servido dentro de um avião a mais de 10 mil metros de altura. Muitos desafios. Obviamente, quando você sai de um pequeno restaurante que faz entre 45 couverts à noite e passa para um avião que tem mais de 350 lugares, o pensamento sobre a culinária é um pouco diferente, né? Principalmente que é preparado um pouco com antecedência, são 24 horas de antecedência, é reesquentado a bordo e o avião sobe a basicamente 10 km de altura, né? Então a altura também muda muito a sensibilidade dos temperos, principalmente. Então, tudo isso foi pensado e trabalhado com a equipe de cozinha que trabalha justamente na aviação, que tende a me repassar todas essas preocupações. E a gente chegou a um ponto comum, depois de muitas degustações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempero, principalmente o sal, o açúcar, a pimenta, aumenta muito com a altura. Alguns produtos não se resquentam bem, então tem de tomar cuidado de escolher o produto certo para colocar naquela bandejinha que vai reesquentar. Enfim, tudo isso foi pensado e chegamos a um menu bem legal. Eu perguntei ao chefe Claude se ele precisou adaptar ou então mudar algum ingrediente. A gente adaptou alguns produtos, sim, mas ele não mudou quase nada. Por exemplo, tem um jeito dentro da apresentação dos meus pratos de botar, finalizar sempre com um buquê de ervas frescas, de salada fresca. Dá isso aí um tom um pouco mais
de jardim, um tom natural, um tom orgânico, um frescor ao prato. E obviamente que numa bandeja tampada com papel alumínio é difícil você fazer isso. Então a gente readaptou a beleza visual principalmente, não é? O resto não. Só essa questão de tempero, como eu falei anteriormente, na pergunta anterior, um pouquinho menos de sal, um pouquinho menos de pimenta, pensando na altura. A acidez também, às vezes, tem que tomar muito cuidado, que tem um tipo de acidez lá embaixo, e quando você sobe a acidez, ela vira quase um monstro, né? Então, tem que regular muito bem isso. Mas foi um grande aprendizado para mim. Depois de provar os 3 ciclos que vão ser servidos nos próximos 3 meses, eu brinco que ele está ajudando a derrubar aquele mito de que não é possível comer bem a bordo de um avião. O desafio é isso, né? Eu acho que as companhias aéreas, a Azul no caso, porque a gente tem essa parceria agora nova, tentar dar essa felicidade para o cliente, né, que está sentado a bordo de um avião que vai, às vezes, fazer uma viagem longa de 12 a 14 horas, às vezes. E é um dos momentos principais, pelo menos os meus momentos principais, eu imagino de todos, né? É o momento de ser servido, assim, de se sentir num restaurante e comer, não é? Essa felicidade de poder comer bem. Então, tentar fazer realmente um menu que agrada 350 passageiros e que dá essa felicidade, né, naquele momento da degustação é muito bom, né, poder participar desse momento. E já que o Partiu Band News é um programa de turismo, eu não posso perder a oportunidade de pedir dicas para o chefe Claude Troisgros. Então, obviamente, eu sou francês e radicado no Brasil há 42 anos, eu conheço bem o Brasil. Então, muita gente nunca foi num lugar que para mim é um dos lugares mais bonitos que eu conheço, bem que tem tantos lugares bonitos no Brasil, é a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é um lugar muito especial, principalmente o sul da Chapada, e de uma beleza inacreditável. Então, eu recomendo vocês conhecerem a Chapada. E na França, pouca gente também conhece a minha região, que é a região do Massif Central, é bem no meio da França. Não é uma região turística como a Côte d'Azur, por exemplo, ou a região da Loire, mas é uma região que é de uma beleza, o único vulcão que a gente tem na França, é de uma beleza e da gastronomia também muito rico, uma região de vinhos também, de Gamay principalmente. Vale a pena fazer esse detour, sair um pouco do óbvio e conhecer uns lugares um pouco mais afastados. Eu tive o privilégio de provar todos os pratos que vão ser servidos em 3 ciclos diferentes. E eu posso garantir, eles estão absurdamente deliciosos. Na classe executiva são filé de pirarucu chapeado, servido com banana nanica assada e purê de mandioquinha. Paleta de cordeiro assada e desfiada, servida sobre um mini penne al dente. E um frango caipira desfiado, acompanhado de polenta, quiabo sauté e molho de galinha. Na classe econômica, os 3 ciclos são sobrecoxa de frango antiboase com arroz com salsa e brócolis ao vapor, bife bourguignon acompanhado de arroz com ervilha e penne com molho de tomate servido com ratatouille de laranja. Se quiser dar uma espiada nos pratos, basta procurar pelo destaque que colocamos no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Quer saber como foi o voo? Olha lá no meu Insta, @Cadê o Coutinho. Os pratos criados pelo chefe Claude estão à disposição nos voos internacionais da Azul partindo do Brasil. E sobre a nova rota para Paris e os planos da companhia aérea, nós conversamos com Joe Rogerson, CEO da Azul Linhas Aéreas. Primeiro de tudo, parabéns, mais uma rota e muito obrigado por convidar o Grupo Bandeirantes de Comunicação, Partiu Band News, para inaugurar o voo de Campinas aqui de Viracopos para Paris. Muito bom ter vocês a bordo da nossa aeronave hoje para Paris. Isso é um momento marcante para a Azul, onde a gente fecha o capítulo do Covid, do crise,
e tudo e olhar para frente. Então, nós temos mais de 14 mil tripulantes que são super animados sobre este voo. Nossos clientes estão demandando este voo, né? Então, a gente fez este voo alguns anos atrás como um parceiro, mas não era tripulação nossa, né? Então, e nossos clientes estavam demandando que a gente volte para Paris como um voo e a crise acabou, agora vamos olhar para frente, então o brasileiro tem que voar mais, então estamos super animados para ter este voo. A gente que trabalha com turismo, né? Quando eu fui fazer o check-in e eu conversei, falei, pô, será que não dá para bloquear ali, olhar o lugar do meu lado para eu ir um pouquinho mais folgado? Ele falou assim, senhor, o voo está lotado. Normalmente a pessoa fica triste, mas nós que trabalhamos com turismo, a gente fica orgulhoso e feliz. O primeiro voo já parte lotado para Paris. Vocês já têm um balanço, como é que estão as vendas? Está um sucesso? Sabe que nós ficamos surpreendidos com as vendas do Paris. É muito melhor do que a gente pensava. Puxa, sempre arriscado ter um voo longo, mais que 11 horas, mas vendeu super bem. E sabe que nós lançamos este voo o mesmo mês que a gente abriu Congonhas com força, né? Porque pessoas viajam conosco dentro de Congonhas e falam, puxa, eu quero entrar no programa de fidelidade deles. Onde eles voam? Paris, Lisboa, para os Estados Unidos e tudo. Então, isso que faz uma grande diferença. Então, foi combinado, né, lançar este voo neste momento. O brasileiro que viaja internacionalmente tem os destinos preferidos. E vocês estão em todos. Estados Unidos, para quem vai ali para o sul da Flórida, Miami, Fort Lauderdale, vocês têm voo para Orlando. Portugal, que sempre bomba com os brasileiros. E agora Paris. Sabe que uma coisa que você esqueceu é que ao pousar em Fort Lauderdale, Orlando, a gente conecta com 30 cidades nos Estados Unidos. Não, qualquer lugar nos Estados Unidos, também através da nossa parceria com TAP, qualquer lugar na Europa. Mas o brasileiro adora Paris. Adora França, né? Adora comer lá, conhecer as belezas, então nós estamos super animados por isso. E além disso, uma coisa que pessoas esquecem é que a gente voa para esses destinos também através de Minas Gerais, através de Pernambuco, através do Amazonas, através do Belém. Então nós temos esses destinos, então estamos super animados para continuar crescendo. Este é o ano que a gente cresce muito internacional, então estamos animados por isso. Muito obrigado, viu, John? Muito obrigado a vocês. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, gravado em Paris, na França. Nós fomos convidados pela Azul Linhas Aéreas para a rota inaugural da companhia entre os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Orly, em Paris. No total, ficamos apenas 4 noites na capital francesa, mas foi tempo suficiente para buscar por algumas experiências diferentes. Bonjour, meu nome é Suelen, eu sou a guia daqui do Museu do Perfume, bem-vindos. Bem em frente à Ópera Garnier funciona o Museu do Perfume de Paris, mantido pela empresa Fragonard, que fabrica as fragrâncias na cidade de Grasse, na Riviera Francesa. O museu foi todo remodelado recentemente e está montado em um edifício histórico, que abrigou um teatro, uma loja de móveis e até um velódromo, que era usado exclusivamente por mulheres parisienses. Maria Callas, considerada uma das maiores sopranos de todos os tempos, morou neste lugar e apenas atravessava a rua para fazer as apresentações na ópera. Mas hoje em dia, os grandes astros desse edifício são os perfumes. Um produto que pode estar, inclusive, associado à morte de Napoleão Bonaparte. Um estudo recente inglês aponta que ele pode ter sido vítima de um câncer gástrico ocasionado pelo consumo excessivo de perfume. Além de usar entre 2 e 3 frascos por dia, Napoleão bebia perfume para deixar o hálito mais fresco. A entrada ao museu é gratuita. No passeio, os visitantes são convidados a acompanhar todo o processo de fabricação, desde a matéria-prima até o engarrafamento. E vão conhecer também a história que começa no Egito Antigo, contada através da extensa coleção de frascos, um deles com mais de 5.000 anos. Neste ano, o Museu do Perfume apresenta uma novidade ao público brasileiro, a possibilidade de fazer um pequeno workshop em português para aprender o beabá e depois criar a sua própria fragrância. Começamos com a note de tête, que são as notas de cabeça. Tête quer dizer cabeça. Vocês peguem, por favor,
une muillette é como chamamos os papéis. Somos todos convidados a cheirar o primeiro dos 3 frascos. A gente chama de notas de cabeça porque é a primeira impressão do perfume. Quando a gente aplica o perfume, o primeiro cheiro são as notas de cabeça, que são também as notas mais voláteis, que são todas as frutas cítricas, limão, laranja, bergamota. E enquanto vamos cheirando os frascos, vamos aprendendo algumas curiosidades. Eu descobri que a pessoa que fabrica o perfume é chamada de nez, nariz em francês, e que o nariz utiliza uma técnica interessante para limpar o olfato. Em muitos lugares, muitas perfumarias dão grãos de café, dão os grãos e dizem, cheira um pouquinho o café para neutralizar os cheiros. Sendo que o nariz, ele tem uma técnica ainda melhor. O café de fato não funciona, não é cientificamente comprovado. O nariz, ele sente ele mesmo. Ele faz assim, ele sente a pele, os cabelos, as roupas. Porque você tem o teu próprio cheiro. Você não conhece ele porque você já está acostumado, mas teu cérebro conhece. Então, quando a gente cheira, a gente está enviando uma mensagem ao cérebro que vai fazer a atualização, que é o reset da memória olfativa. E isso ajuda, isso é cientificamente comprovado. A mini-aula tem cerca de 15 minutos de duração e depois chega a hora de a gente fazer a nossa própria fragrância. É tudo muito simples. Basicamente é misturar os 3 odores que temos à disposição em um pequeno frasco, colocando mais aqueles cheiros que mais gostamos e menos os que menos gostamos. O resultado vai ser o cheiro que mais vai te agradar. A gente começou a separar perfumes para homens e mulheres no século XX, com o início do marketing, com o início da publicidade. Antes, mulheres e homens usavam os mesmos perfumes, os mesmos cheiros. Quando o marketing chegou, quando vender virou prioridade, aí começaram a fazer isso é para homem, isso é para mulher. Hoje, muitas marcas estão fazendo um perfume, sem dizer se é para homem e mulher, e você que decide. Para quem? Você vai cheirar e vai dizer, porque não existe o cheiro de mulher e homem, vocês podem usar o que você... Como mencionei, a visita ao Museu do Perfume de Paris é gratuita, mas esse ateliê pode ser agendado ao custo de 29 euros, cerca de R$165. E no final você vai poder levar para casa o frasquinho do seu perfume, fabricado por você mesmo. Cidade mais visitada do mundo, Paris recebe cerca de 30 milhões de turistas estrangeiros todos os anos. Tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, então dá sim para dizer que é uma capital relativamente pequena. A área mais turística é ainda mais compacta e é muito bem atendida pelo transporte público, especialmente metrô e ônibus. Uma pesquisa recente apontou que para quase 70% dos turistas, a melhor atividade a ser feita em Paris é caminhar. Mas é claro, há dezenas de atrações a serem exploradas. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo. São cerca de 7 milhões de pessoas que compram ingresso todos os anos para subir até o deck de observação, que fica a 276 metros de altura. Fechando as 5 atrações mais visitadas estão o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo, a Basílica de Sacré-Cœur e a Catedral de Notre-Dame. O curioso é que mesmo fechada desde abril de 2019, quando pegou fogo, a igreja ainda recebe muitos visitantes diariamente. Turistas que vão apreciar a Notre-Dame do lado de fora, ou que pagam ingresso para curtir uma interessante exposição virtual para conhecer melhor a história da catedral e todo o processo de restauração. A Notre-Dame só deve ser totalmente reaberta ao público em dezembro de 2024. Como já cheguei a mencionar no programa de hoje, se locomover por Paris é bastante simples. São diversas linhas de ônibus, trem, bonde e metrô, simplesmente o segundo maior do mundo. Também é possível reservar alguns transfers na sua agência de viagens ou então buscar por táxis e carros de aplicativo. Lembrando que Paris está se preparando para os Jogos Olímpicos do ano que vem, então o trânsito está bem acima do normal. Apesar de ser tudo muito fácil, talvez você vai ter um pouco de dificuldade na hora de escolher o tipo do bilhete de transporte público. Basicamente, são 5 opções, então o mais indicado é pesquisar direitinho e conversar com seu agente de viagens, para saber qual vai se encaixar no perfil do seu grupo. Uma outra forma bacana de observar os lugares mais icônicos de Paris é comprando um ingresso para os tradicionais ônibus turísticos. O serviço, conhecido por Hop-on/Hop-off, pode ser usado para fazer um passeio panorâmico pela cidade ou então como uma forma divertida de transporte mesmo.
Na nossa viagem, nós escolhemos o Tutti Bus e ele facilitou bastante a nossa vida. O trajeto do ônibus turístico é circular. Dependendo do trânsito, vai levar entre 1 hora e 20 minutos e até mais de 2 horas para um total de 10 paradas. Outra maneira muito interessante de se locomover por Paris é de barco. Se bem que na capital francesa eles são usados especificamente como um passeio turístico. São algumas empresas que navegam pelo Rio Sena, passando por lugares icônicos da cidade. Embarque nesse som. Ça va bien tout le monde? C'est parti. Allez, vas-y. Initiating launch in 3, 2, Je déteste. Para quem já esteve nos parques da Disney nos Estados Unidos, vai ser muito curioso ouvir alguns personagens falando francês. Estive pela primeira vez no Disneyland Paris, que fica a cerca de 45 quilômetros da capital francesa e que pode ser acessado tanto de transfer quanto de trem. São 2 parques compactos, o Disneyland Park e o Disney Studios, que oferecem dezenas de atrações originais, como uma divertida montanha-russa da Tartaruga Crush, do desenho Procurando Nemo. Em comemoração aos 30 anos completados em 2022, a Disneyland Paris inaugurou o Marvel Campus, uma área com atrações dedicadas aos conhecidos super-heróis. Os destaques vão para a montanha-russa de lançamento do Homem de Ferro e uma experiência imersiva do Homem-Aranha. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? Além de muitas atrações que não tem em outros parques da Disney pelo mundo, os visitantes também vão encontrar algumas clássicas, como a Torre do Terror. Na Disney Paris, o castelo do parque principal é da Bela Adormecida. E não se esqueça de procurar pela caverna, que esconde a Malévola em forma de dragão. Olha, eu me diverti muito na Disneyland Paris e consegui curtir todas as atrações que eu quis dos 2 parques em um só dia. Chegamos bem cedo, logo depois da abertura, e fomos embora apenas após os shows noturnos, que terminam, olha só, por volta das 11h30 da noite. Pegamos filas de no máximo 1 hora, e neste caso tivemos que apelar para o Single Rider para poder ir mais rápido. Vale lembrar que estivemos em uma sexta-feira do final do mês de abril, portanto fora da alta temporada. Qual a atração que eu mais curti? A Hyperspace Mountain, uma montanha russa indoor cheia de inversões e de velocidade, que na Disney Paris é tematizada com a saga Star Wars. Partiu Band News FM com André Coutinho. Programa de hoje gravado em Paris, a cidade mais visitada do planeta. Estivemos na capital francesa por 4 noites na nova rota da Azul Linhas Aéreas, que inaugurou o voo partindo de Campinas em 6 frequências semanais. Sabores do mundo. Uma visita a Paris só fica realmente completa se combinada com algum tipo de experiência gastronômica. Pode ser um simples croissant, uma baguete ou um crepe para comer na rua. Nesta nossa viagem, experimentamos um tipo de restaurante que tem feito muito sucesso entre locais e turistas. O bouillon foi criado em 1855 e virou febre no final do século XIX, ao servir comida típica francesa de boa qualidade a um preço acessível. Um século atrás, havia em Paris mais de 250 restaurantes desse tipo. Então vieram as guerras, surgiu a nouvelle cuisine, apareceram as brasseries e a globalização, e os bouillons foram quase extintos. Fundado em 1896, o Bouillon Châtier foi o único sobrevivente.
e de uns anos para cá voltou a atrair centenas de milhares de pessoas que buscam por comida de qualidade e bons preços. Mas é preciso encarar longuíssimas filas de espera. A sorte é que, com a fama do Chartier, outros bouillons reabriram em diversas regiões da cidade e hoje são dezenas de restaurantes bons, bonitos e baratos, que atraem multidões em busca de pratos típicos franceses, como escargot, sopa de cebola e o bife bourguignon. Cada restaurante tem a sua própria personalidade, mas um bouillon precisa seguir algumas regras básicas. Comida simples, francesa e de qualidade. Ambientes bem decorados e tradicionais. Tudo isso a preços razoáveis. Só para você ter uma ideia, para comer em um dos 118 restaurantes de estrela Michelin em Paris, uma única pessoa, vai gastar entre 100 e 600 euros, enquanto um casal pode fazer refeições completas em um bouillon por algo entre 35 e 50 euros. Além dos bouillons, a melhor maneira de comer bem e pagar pouco em uma típica experiência francesa é sair da região de Paris. Nós estivemos na cidade medieval de Provins, a cerca de 1h30 de carro da capital, onde encontramos o hotel-restaurante mais antigo da Europa. La Croix d'Or, a Cruz de Ouro, foi fundada em 1270 e oferece menus completos com entrada, prato principal e sobremesa ao preço de R$ 28,90, o que dá mais ou menos R$ 160. Além de ter a chance de comer em um lugar de mais de 750 anos, vale muito a pena visitar Provins. Durante os séculos XII e XIII, essa cidade medieval foi um dos lugares mais importantes de comércio na Europa. Por uma pequena taxa, o turista pode subir ainda na Torre César, uma fortaleza que oferece visão privilegiada da região. Provins ainda possui cerca de 1,5 km de uma impressionante muralha preservada que tem entre 18 e 25 metros de altura. E o centrinho é um lugar bastante agradável, com bares, restaurantes, chocolaterias, além de charmosas lojas e livrarias. Para fazer tantos passeios bacanas e conhecer lugares diferentes, o Partiu Band News contou com o apoio de uma empresa de receptivo especializada no turista brasileiro. Oi, Coutinho, tudo bom? Meu nome é Silvia Helena de Cerqueira, eu sou brasileira, moro aqui na França há 18 anos e hoje nós estamos visitando a cidade de Provins, que está a 80 quilômetros do centro de Paris. Há 20 anos eu faço isso, eu moro fora já há quase 40 anos, fazia antes de vir para cá no Canadá, porque eu acho que as pessoas que vêm do exterior merecem conhecer bem o destino e eu gosto muito de receber. Então foi o que eu decidi fazer há alguns anos atrás e é o que eu faço aqui na França. Nós estamos conversando exatamente nessa cidade medieval que fica entre 1h e 1h30 de Paris, dependendo do trânsito, dependendo da época do ano, que é fantástica. Então vamos começar falando, eu já conhecia Paris, né? Já tinha vindo pra cá algumas vezes. O gatinho quer participar da entrevista também, vocês não estão vendo, mas tem um gatinho aqui que viu a gente conversando e parou do lado de uma muralha de 25 metros de altura e a gente tá muito pertinho de Paris, né? Esse lugar é fantástico, obrigado por nos apresentar a Provins. É um grande prazer que vocês estejam aqui, porque, como eu mencionei, sair de Paris é uma oportunidade de conhecer a França, uma França mais autêntica, mais acolhedora que uma cidade grande, né? E estamos perto de Paris. Então essa é uma grande vantagem de conhecer uma cidade tombada pela Unesco do século XII e tão perto da capital francesa. Fala um pouquinho da sua empresa. Há quanto tempo você tem essa empresa? Desde que você mudou do Canadá para Paris e para a França, você já tinha essa empresa? Conta um pouquinho dessa história. Pois é, na realidade eu fui solicitada por algumas empresas brasileiras para fazer isso aqui. Eu fazia já atendimento de brasileiros no Canadá, onde eu morava antes de vir para cá. E vindo para cá, os meus clientes canadenses já me pediram, por favor, arrume ali um receptivo para brasileiros em Paris. Então nós montamos alguma coisa padronizada para que as pessoas pudessem chegar e saber o que elas iam encontrar. Pessoas falando português que as acompanham durante toda a estadia. O passageiro, quando compra um transporte conosco, ele não tem só um transporte, ele tem uma equipe que fala português que vai apoiá-lo durante toda a estada dele aqui na França. Essa é a nossa ideia.
Aliás, parabéns pela sua equipe, todos muito, muito gentis. E o Mauro, que é quem está mais nos acompanhando, sabe muito, muito, é impressionante. Não teve nenhuma pergunta que a gente fez para ele que ele não soube responder. Isso é muito raro e vocês estão de parabéns, realmente é muito impressionante. Então ele é o nosso motorista super responsável e além de tudo é um super guia, né? Esse é o intuito da empresa, porque você pode conhecer um lugar, mas conhecer com alguém que conhece o lugar, que pode dar mais informação, a viagem ganha uma certa profundidade, uma certa amplitude que é diferente, né? Você agrega camadas nesta mesma visão, né? Você vê a coisa, mas você vê também como era no século XIX, como era no século XVIII, como até o século XII. Então isso agrega muito, ter alguém que conhece, e essa é a proposta, que as pessoas sejam formadas para acolher e passar uma informação que seja pertinente para nós que estamos aqui visitando, né? O que os brasileiros mais buscam? O que vocês oferecem, assim, que é realmente campeão de procura dos brasileiros? Alguns passeios que os brasileiros mais buscam. Versalhes é um deles. O City Tour de Paris, né? Conhecer Paris com um guia também é uma coisa bem importante, especialmente porque nós oferecemos serviço de transporte. Então, chegar em Paris e ter alguém que vai buscar o cliente no hotel, vai te buscar no hotel e te dar essa primeira visão da cidade, essa primeira introdução, é muito produtivo para o visitante, porque o tempo que ele perderia para descobrir as coisas, ele já tem alguém dizendo ali na primeira vez, no primeiro encontro com a cidade. E isso é muito produtivo. A ideia é fazer com que as pessoas aproveitem ao máximo, realmente, da visita deles. E vocês fazem todos os tipos de passeios, além do City Tour, além de vir aqui para Provence, que eu já indico muitíssimo, principalmente para quem já veio algumas vezes para Paris, né? E talvez fale assim, já conheço tudo. Não, será que você conhece ali a cidade medieval que fica a 1h30 no máximo de Paris? Então sempre tem um lugar para conhecer. Vocês proporcionaram pra gente também um belíssimo, uma espécie de cruzeiro pelo Sena, que também é super clássico, super interessante. Tem algum tipo de passeio que o brasileiro procura menos, mas que ele deveria procurar? Provence é o primeiro deles, foi por isso que eu decidi convidá-los para cá, né? Pela proximidade. Dentro de Paris também, a gente sempre indica esse City Tour que é feito com um guia, mas eles têm uma outra proposta. Existe uma proposta para quem fica mais tempo de pegar um ônibus que você sobe e desce do ônibus. Então você pode visitar durante 2 ou 3 dias. É um transporte fácil, que você está fora em vez de estar embaixo do subterrâneo do metrô. O ônibus é elétrico, o ônibus é cheiroso, ou seja, não sente diesel, gás, nada disso. É silencioso e flexível. Então o Tutibus é um dos passeios. Um ateliê do Museu do Perfume eu sempre recomendo, porque é uma atividade francesa. É também um momento onde a gente tem um contato com alguém que mora aqui, que vai falar desse produto tão francês. Então são alguns dos passeios que a gente indica. Além, é claro, esses bate-voltas de um dia, você tem Provence, Versalhes, Loire, os castelos do Loire são 250 quilômetros, é para quem quer ir mais longe, mas também é uma coisa bastante diferenciada, né? Saint-Michel também, que é um lugar clássico de quem busca espiritualidade e é algo mais próximo da Normandia. Então sair de Paris é o meu conselho, para aproveitar também um pouco da França, essa França mais hospitaleira, essa França acolhedora e acessível também, graças ao nosso trabalho. Então aí 2 lugares que eu morro de vontade de ir, ainda vou, que é o Monte Saint-Michel e o Loire, mas isso vai ficar para uma próxima viagem. Silvia, já te agradecendo mais uma vez, muito obrigado por receber o Grupo Bandeirantes aqui, o Partiu Band News. Foi uma viagem curta, mas muito proveitosa por esse lugar espetacular, mais um lugar espetacular desse mundão. Então, para finalizar, como é que as pessoas encontram vocês aqui em Paris? Quem está nos ouvindo, tem viagem programada, sonha em vir para cá, como é que encontra vocês? Com a Azul Viagens. Passageiros podem nos encontrar em agências de viagens no Brasil e no site da Azul Viagens. E vocês têm Instagram, redes sociais? La Belle Vie, turismo, é o nosso... @LaBelleVie. Exatamente, @LaBelleVie. Muito obrigado, Silvia. Até uma próxima. Muito obrigada a você. Estamos chegando ao final do nosso programa gravado na França. Lembrando, mais uma vez, que os brasileiros têm desde o dia 26 de abril mais uma opção para voar até Paris, com 6 frequências semanais da Azul. Mais uma dica preciosa. Nem pense em arrumar as malas sem contratar um bom seguro viagem. A França faz parte do Tratado de Schengen, então é obrigatório um seguro viagem com cobertura de pelo menos 30 mil euros. Eu fiz uma rápida pesquisa no site da Vitalcard
para 5 dias de viagem, como foi o nosso caso, e um seguro completo fica a partir de R$ 140. Se tiver alguma dúvida mais pontual sobre a nossa visita a Paris ou quiser acompanhar os bastidores das nossas viagens, basta me procurar no Instagram. Cadê o Coutinho? Meu perfil é justamente esse, @Cadê o Coutinho. Não deixe de acompanhar o Partiu Band News nas redes sociais da rádio, no canal do YouTube da Band News FM, que tem mais de 2 milhões de inscritos. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. E também dá para ouvir o programa quando e onde quiser nos principais tocadores de podcast. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Tchau e até a próxima! Partiu Band News FM.